Jesus sim vem do céu em glória, ele vem com as novas pelo mundo além. Oh, esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Oh, glória! Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz amanhã raiar. Nossa esperança é sua vida. Os reis dos reis vêm nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando então o grande momento da ressurreição e do sepulcro que em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a compulsão e a dor, quebrando os laços do estúdio usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua. Aleluia! O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, aleluia, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que são ruínas sem parar. Se todas coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem no aleluia. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, aleluia, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, isso é eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança, canta igreja, breve nós vamos partir para a glória. A glória, canta. Nós
Jesus, igreja. Aleluia. O diácono faz a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos se colocar de pé para orarmos, falarmos com Deus. Que Deus nesta noite vai falar conosco. Amém. Aleluia. Estenda suas mãos. Aleluia. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te exaltamos. Te agradecemos porque és agradecido, Senhor, elevado acima nos céus e na terra. Ó Deus, te damos graças pelo dízimo de oferta colhido, Senhor, para a tua obra aqui nesta casa, ó Pai. Deus, abençoa cada um, Senhor, que ofertou, dizimou e cooperou, Senhor. Abençoa ricamente a sua casa, a sua fazenda, ó Pai. Deus, abençoa a sua saúde, ó Pai. Enquanto nós oramos, Senhor, cura, liberta e transforma, ó Pai. Porque, ó Deus, oramos também pela sua palavra, ó Deus, que será semeada nessa noite em cada coração, ó Pai. Abra a porta dos céus, a porta da oportunidade para a tua palavra, que teu Espírito Santo ministre em nossos corações, ó Pai. Fala com o teu povo nessa noite. Usa, Senhor, a boca, ó Pai, do teu servo e fala poderosamente, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, ó Pai. Tome tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem perca de tempo, ainda de pé, Mateus capítulo 18. Amém. Sou grato a Deus pela vida do pastor Manuel Duarte, o qual mais uma vez me dá a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Glória. Mateus capítulo 18. Amém? Vamos ler alguns versículos da parte do Senhor. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: se o teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Versículo 21. Pedro então se aproximou-lhe e perguntou ao Senhor: quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Versículo 35. Amém? Nos diz assim, versículo 35. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoar cada um o seu. Amém. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu acredito que dentro desses 4 versículos, nós já entendemos o que eu quero pregar debaixo da graça do Senhor sobre o perdão. Eu acredito muito bem que faz tempo que nós ouvimos essa palavra. Porque esta palavra a qual nós falamos sobre o perdão. Eu estava semana passada pregando essa palavra lá em Mulungu, falando sobre o perdão. E quando o pastor mandou uma mensagem ontem à noite, eu fui ver de manhã cedo. E veio logo na minha mente essa palavra. Sabe por quê? Porque muitos não querem falar sobre o perdão. Porque o perdão, ele algema o crente. O crente, ele deixa de orar, deixa de buscar a Deus. Por quê? Porque não quer liberar o perdão. Mas eu vim nesta noite para te dizer: libere este perdão, porque vai ser melhor. Glória a Deus. Quando nós liberamos o perdão, nós tiramos a algema do nosso corpo. Não desse corpo físico, mas do corpo espiritual. Nós podemos notar que tem muitos mortos dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque não libera o perdão. Prega, louva, evangeliza, mas o coração ainda precisa liberar o perdão.
mas eu prego aquilo que está escrito. Porque nós temos de entender que o perdão ele é fundamental. E eu acredito que vai dar tempo nesta noite, dentro da Escritura Sagrada. Deus vai falar conosco sobre o perdão. Nós temos de perdoar. Por que nós temos de perdoar? Primeiro, porque Deus nos perdoou. E se Deus nos perdoou, quem é você para não liberar o perdão? Nós temos de liberar o perdão, porque é fundamental. Aqui eu paro para meditar na minha vida. Quando eu necessito liberar um perdão e eu não quero liberar este perdão, irmão, nós começamos a ficar algemados. Reflita comigo se não é verdade. Você deixa de meditar na palavra. Você deixa de orar. Você deixa de buscar a Deus. Mas eu vim nesta noite de dizer: libera este perdão, porque é melhor. Você pode até dizer nesta noite: eu não tenho de perdoar ninguém. Mas saiba que tem alguém que vai te vir te pedir perdão. E quando essa pessoa, pastor, vir te pedir perdão, como vai o seu coração? O seu coração está quebrantado para perdoar. Aleluia! Porque você também tem de pedir perdão. E também vai vir pessoas te pedir perdão. E necessita o seu coração estar aberto, arregado, alicerçado em amor. Porque nós temos de liberar o perdão. E eu quero dar 3 características que nos mostram se nós perdoamos ou deixamos muitas das vezes de perdoar. E a primeira característica da importância do perdão: Deus perdoa quem confessa o seu pecado. Irmão Fernando só fala sobre o pecado porque a base do cristão é saber que o pecado faz ele ficar distante de Deus. A desobediência faz o homem não sentir a graça de Deus. Mas quando ele é perdoado os seus pecados, a graça, o Espírito de Deus brada em seu coração. Você notou que quando nós liberamos o perdão, sai um peso de nossas costas. Estou mentindo? Não estou mentindo. Porque quem tem o Espírito de Deus, ele tem um coração aquebrantado. Quem tem o Espírito de Deus tem um coração voltado a Cristo. Por quê? Porque o primeiro ponto dessa introdução é que Deus perdoa quem confessa o seu pecado. Aí você disse nesta noite: não estou na bebedice, não estou na prostituição, mas eu quero te dizer nesta noite que Ele te liberou deste perdão, porque todos nós estávamos distantes de Deus, da graça de Deus, mas a graça nos alcançou. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Por isso que o primeiro ponto dessa introdução é: Deus perdoa quem confessa o seu pecado. 1 João capítulo 1, versículo 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Note que o primeiro ponto, que eu não vou perder tempo nessa introdução, porque eu vou pregar uma exposição dentro do texto, mas nós podemos notar que quem confessa o seu pecado a Cristo, ele é perdoado os seus. Isso é fato, ficou na nossa mente, que Deus nos perdoou. Nós temos como obrigação perdoar aquele que nos ofendeu. Ficou claro nesta noite o primeiro ponto da introdução. Segundo ponto da introdução que nós podemos notar: a importância do perdão. Perdoar um aos outros. Será que nós estamos perdoando aquele que tem nos ofendido? Será que nós temos perdoado aquele que tem falado na
preocupando com fofoca de um lado e do outro. Aleluia! O foco do cristão é olhar para o céu, olhar para o alvo, olhar para Cristo, a esperança da glória. Glória a Deus! Por isso que o segundo ponto da importância do perdão é perdoar um ao outro. Em Colossenses capítulo 3 e o versículo 13 diz: suportai uns aos outros, perdoai mutuamente caso alguém tenha o que se queixar um contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Paulo ali doutrinando aquela igreja. Paulo diz: vocês têm alguma coisa a se queixar contra o seu irmão, você tem como obrigação de perdoar, porque Cristo te perdoou. Cristo nos perdoou, por isso que nós estamos aqui nesta noite. É o perdão, ele é importante. Porque por isso que eu falei que faz tempo que nós ouvimos uma palavra dessa sobre o perdão. E o perdão, ele é importante. Terceiro, porque o perdão é importante e essencial em nossas vidas. Quem perdoa está na luz. Sabe por que quem perdoa está na luz? Porque ele está sendo iluminado pelo Espírito. Mas quem não perdoa, ele anda nas trevas. Ele não vê, ele não enxerga o que está acontecendo. Por quê? Porque é a luz que ilumina o caminho do crente. É a luz de Cristo, é o Espírito Santo que nos ilumina, nos capacita, nos dá força, nos dá ânimo quando nós estamos abatidos com tanta afronta em nossas vidas. Quem disse que o Evangelho é conforto? Quem disse que o Evangelho é oba-oba? Sim, quando Deus quer fazer, curar, operar, Ele faz, mas o Evangelho é perseguição. Por isso que nós somos perseguidos. Por isso que nós somos maltratados, incompreendidos. Mas nós temos de liberar o perdão. Sabe por quê? Para finalizar essa introdução, quem perdoa está na luz. 1 João capítulo 1 versículo 7 diz: se porém andares na luz como ele está, mantenha comunhão um com outro, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você notou que primeiro nós temos de ter comunhão com o nosso irmão. Mas tem irmão que não senta nem do lado. Por quê? Porque sabe que o outro ofendeu e não quer sentar para dialogar. Dentro do texto nessa noite, eu vou mostrar que nós temos obrigação, porque nós temos a mente de Cristo. A nossa mente é diferente. Nós podemos notar que o texto diz: se porém andasse na luz como ele está. Quem está? Cristo está na luz. Mantenha comunhão com os outros. O sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Aleluia. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Mas só aquele que está na luz, só aquele que tem um coração quebrantado, só aquele que tem a capacidade do perdão. Agora eu acho interessante que eu vou entrar dentro do texto. Mantenha sua Bíblia aberta, se você está de Bíblia. Todo mundo aqui me conhece como eu prego. Glória a Deus. Não prego com efeito, prego dentro da palavra. Olha o que o texto diz. Jesus dizendo: se o teu irmão, versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Aqui eu paro. Você notou que aí o texto diz: se teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Essa é a procedência de quem é crente. Não espalhar a fofoca. Não dizer a outro, mas sim a ele. Dialogar, vamos conversar o que está acontecendo, porque você mudou comigo. Vamos sentar, vamos dialogar, porque nós somos crentes, nós vamos subir para o céu, porque você está olhando diferente para mim. Aleluia. Porque tanta indireta na rede social. Aleluia. É dura a realidade, mas
Mas nós temos de enxergar que o Evangelho não precisa de arrumação. Muitos botam direta dentro da rede social. Muitos gostam de efeito para provocar outro. Mas nós não necessitamos disso. Se tem algum problema, sim, o texto diz, vai a ele só. Aí o texto continua dizendo, vai a ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o quê? Me ajude a pregar nessa noite quem está de Bíblia. Ganhaste o teu? Notou que a primeira procedência é você ir a ele. E se ele te ouvir, o texto diz, se ele te ouvir, mas sabe por quê? Muitos não querem ouvir, porque não querem ir de acordo com a palavra, vai na ignorância, começa a gritar antes de sentar e começa vai dizendo, você está errada, não, o texto diz, olha, se ele te ouvir, mas se ele te ouvir, é um diálogo, você tem de conversar com ele, com ela só. Agora eu achei interessante que o texto continua dizendo, se ele porém não te ouvir, versículo 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja estabelecida. Eu acho interessante, pastor, primeiro ele diz, vai a ele só. Aí o desobediente não ouve. Aí você vai e chama uma ou duas testemunhas. Aí eu acho interessante que o texto diz, olha, se toda palavra, para que toda palavra seja estabelecida, ou seja, o diálogo entre os irmãos seja estabelecida, aquela fofoca, aquele disse-me-disse, então a palavra está sendo estabelecida. Por quê? Porque tem uma ou duas testemunhas. O texto é claro. Por isso que eu digo que muitos não querem pregar uma palavra dessa preocupado com a agenda. Mas eu não me preocupo. Sabe por quê? Eu tenho convicção do meu chamado. E todo aquele que tem convicção do seu chamado, ele não fica, irmão, cochilando em 2 pensamentos. Será que Deus me chamou para pregar, para louvar? Ei, quem tem o Espírito Santo tem a convicção que Deus chamou para uma obra. Nós juntos nós somos corpo, mas nós, cada um somos membro. Aleluia. Aleluia. A palavra é estabelecida. Agora eu acho interessante que no 17, se ele não viu, de novo ele não viu, ou ela não viu, o texto é claro. E diz, se ele não atender, dizer à igreja, se recusar, ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Você notou que agora a igreja já deu o decreto desobediente. Primeiro, você foi a ele só. Segundo, você levou uma ou duas testemunhas. E terceiro, você levou para a igreja. Sabe por quê? Daqui a pouco você vai entender porque Jesus disse isso. Citou o nome da igreja. Porque no 18 o texto diz, em verdade vos digo, tudo que é ligado na terra terá sido ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Por que Jesus disse isso? Você nota que primeiro passou pela igreja. Agora ele está dizendo, o que é desligado na terra será desligado no céu. Sabe por quê, pastor? Se você voltar alguns capítulos atrás, você vai entender que Deus, ele deu autonomia à igreja para disciplinar o desobediente. Por que eu estou dizendo isso? Dentro da Bíblia. Aleluia. Aleluia. Glória. Capítulo 16 e o versículo 19. E o versículo 19 diz, o 19 diz, dar-te-ei a chave do reino do céu. O que é ligado, o que é ligares na terra terá sido ligado no céu. O que é desligado na terra será desligado no céu. Sabe por quê? Porque Jesus mandou os discípulos ir perguntar quem o povo dizia quem ele é. Um dizia Jeremias, um dos profetas.
E Pedro tomou a frente e Jesus perguntando: e vocês, o quem diz que eu sou? Pedro tomou a frente, todos nós conhecemos o texto. E Pedro disse o quê? Tu és Cristo, tu és Cristo, tu és filho de Deus, és Cristo. Aí ele disse: olha, Pedro, o que é ligado na terra será ligado no céu. Te darei, Pedro, a chave do reino. O que diz isso, o que o texto quer dizer, sabe o que? Que a igreja tem autonomia para disciplinar, para afastar o desobediente. Aleluia. Nós temos que entender, irmão, que a chave do reino está na igreja. Nós não podemos ficar calados. Nós temos de observar os fofoqueiros, o que traz contenda dentro da casa do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmão Fernando, que palavra é essa? Todos sabem como eu prego. Porque eu não prego para agradar, mas eu prego o que está escrito. Note comigo que o texto continua dizendo, no versículo 19, diz: em verdade também eu vos digo, se dois entre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura direi, concedido por meu Pai que está no céu, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Sabe o que é isso aqui? Eu estava estudando e pesquisando, um pastor muito requisitado, Hernandes de Lopes. Ele estava dizendo, pastor, que do versículo 15 ao versículo 20, aqui ele está falando do julgamento. Quando chegou no 19, quando chegou no 19, 17 aqui, ele já começa a falar o julgamento da igreja. Que a igreja tem autonomia, a igreja não pode se calar. A igreja tem de observar. A igreja tem de julgar, não por aparência. Jesus, julgai não segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. A igreja tem autonomia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória. A chave do reino Ele nos deu, que a sua palavra é a palavra que julga, é a palavra que fala, é a palavra que regenera, é a palavra que faz o crente se colocar no prumo. É a palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora eu achei interessante, que é tanto que no versículo 15 ao versículo 35, você pode notar que ele abordou sobre o perdão e sobre o desobediente, o qual não quis atender o seu irmão, não quis atender a testemunha, não quis atender a igreja. Aí Pedro entra em cenário. No versículo 21, o texto diz: então Pedro se aproximou e perguntou: quantas vezes o meu irmão pecar contra mim, eu perdoe? Até 7. Aí eu estava pesquisando, gosto de pesquisar e estudar. Por que Pedro disse 7 vezes? Porque Pedro conhecia os rabinos, que o costume do rabinos naquela época, se você errasse 3 vezes com ele, ele não perdoava. E Pedro aqui falou o número da perfeição de Deus, 7 vezes. Eu acho interessante que Jesus responde a Pedro e diz: olha, Pedro, respondendo Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes. Todos nós sabemos a soma, dá 490 vezes por dias, se você for lá em Lucas. Mas na primeira dificuldade, o desobediente ou a desobediente, se você disser você está errado, quem é você para me dar conselho? Eita. Muitas das vezes nós damos conselho para o bem, mas o queixudo diz: eu faço como eu quero. Não! Eita. Eu não posso fazer como eu quero, mas eu posso fazer o que Deus quer em minha vida, que é a santificação. Calamaché, Bicalabachori, Amanamanai. Ele é fiel, irmão. Você pode ter olhado diferente para mim,
Não vou pedir para você dar glória, mas eu peço uma coisa quando eu saio para pregar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Aleluia. Sabe por quê? Porque através da palavra ele fala. Através da palavra, irmão, ele vai entre o coração do homem. O coração do homem pode ser de pedra como for, mas quando a palavra chega ao coração, o coração ele começa a ser novo. É tanto que aqui Pedro disse: Senhor, até 7 vezes. Ele disse: não, Pedro, não te digo até 7, mas eu te digo, Pedro, até 70 vezes 7. 490 vezes. Aleluia. Sabe por quê? Porque muitos não querem perdoar. Sabe por quê? Porque são soberbos, são arrogantes, se acham superior ao irmãozinho, se acha superior à irmãzinha, porque tem dom. Dom não salva ninguém. O que salva é o caráter. O que salva é o homem ter caráter. É a mulher ter caráter, santificação. Irmão Fernando, você é perfeito? Não. Não sou perfeito. Mas aquele que habita em mim, ele é perfeito. Glória. E quando eu erro, eu dobro meu joelho para pedir perdão. Aí eu te faço uma pergunta: quando você erra, você pede perdão a Deus, ou você levanta o queixo, vai para frente e começa a fazer de acordo com como você quer? É duro, é realidade, mas é um choque. Eu falei lá em Mulugu, é um choque, mas o choque ele passa. É uma injeção quando o médico vai aplicar. Dói naquele momento, mas já depois você sai curado. Aleluia. 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 Agora eu acho interessante, não esqueci do 35 que eu li, 9 horas. Note comigo que no versículo de Pedro entrando em cenário, Pedro falou que tenho que perdoar 7 vezes 7. 7 vezes, Jesus 70 vezes 7. Note que até agora Jesus falou sobre o perdão. E ele entra no versículo 25, falando: pois um reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu justar conta com os seus servos. Aí eu acho interessante, que eu não vou perder tempo. Aí chama o seu servo, o qual devia, no versículo 25 diz: não tendo ele, versículo 24, passando o servo-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ou seja, um que lhe devia uma quantia a qual ele não poderia pagar. Aqui no versículo 25 diz que ele não poderia pagar. E o texto diz, no versículo 26, ser paciente comigo. Note que o texto diz que ele não disse que não ia pagar, porque o rei disse: eu vou vender você e sua família, os seus filhos. E ele disse: ser paciente comigo. Eu acho interessante que no 27 o texto diz que aquele rei, ele perdoou aquele servo. Olha o que o texto diz: o senhor daquele servo, compadecendo, mandou embora e perdoou toda dívida. Agora eu acho interessante, sentado em casa esses dias, meditando esta palavra, que este homem, ele pediu para o rei ser paciente, que ele ia pagar a conta. Agora eu acho interessante que o soberbo é assim. Como assim, pregador? O soberbo, ele erra e diz que não errou. O soberbo, ele diz: eu fiz. Na realidade ele fez e diz que não fez. Sabe por quê? Porque este homem aqui, ele foi prepotente. Por que eu estou dizendo isso? Se você notar no versículo 28, o texto diz: saindo ele. Ou seja, ele foi perdoado. E o texto diz que ele saindo. Aí o texto diz: saindo ele, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que ele devia 100 denários e agarrou e sufocou, dizendo: paga o que me deve. Note que ele foi ignorante, ele foi arrogante, pegou logo na blusa e disse: paga o que me deve. Você necessita pagar o que você está me devendo. Eu acho interessante que esse servo, ele devia 100 talentos.
Note comigo que o texto diz, dizendo, pagam o que me deve. Versículo 26, devendo 100 denários, ou seja, eu estava pesquisando, 100 dias de trabalho. E ele, aquele homem, ele não quis pagar a dívida, ele não quis perdoar a dívida do seu conservo. Sabe por quê? Ele queria misericórdia, mas ele não teve misericórdia daquele pobre, que estava lhe devendo só 100 dias de trabalho. É aqueles que não querem perdoar, sabe que tem a obrigação de perdoar, mas não quer perdoar porque é arrogante. Eu acho interessante, pastor, que o texto diz que aquele homem, ele trancou aquele conservo na cadeia. Aí aqueles outros servos que viu o que ele fez com aquele conservo, no versículo 30 o texto diz, então o Senhor chamou, ou seja, o rei chamou aquele servo qual ele perdoou e não quis perdoar o seu conservo. Aí o texto diz, não, versículo 32, então o Senhor chamou e disse, servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque suplicaste, versículo 33, não devia tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Aí versículo 34 diz, dignou-se o seu senhor, entregou ao verdugo. Eu acho interessante que essa palavra era grega, verdugo, que significa maltratar, aplicar castigo. É aqueles, os que não querem perdoar. Sabe por quê? Porque o texto é claro. Ele entregou ao verdugo. Note que na palavra grega quer dizer maltratar, castiga, mata. Por quê? Porque não quer perdoar. Ou seja, o corpo está bem, a saúde está bem, mas espiritualmente está morto, porque não libera o perdão. Perdoe o seu vizinho. Ah, irmão Fernando, ele está falando de mim nos 4 cantos da terra, mas você é diferente. Aleluia. Nós somos diferentes. Nós temos a mente transformada de Cristo. Agora a sabedoria, ela não é terrena, porque a sabedoria terrena é animal, ela é diabólica. Mas a sabedoria do céu, ela é pura, pacífica, misericordiosa. Glória. Só quem tem sabedoria do céu, glória, é quem perdoa. Para finalizar essa palavra nesta noite, aleluia, eu acho interessante que no versículo 24, eu notando em casa e observando, que ele esqueceu que era devedor aquele servo. Por que ele esqueceu? Porque ele pediu para o rei ser paciente com ele, mas ele não teve paciência daquele conservo que devia só 100 dias de trabalho. Nós temos de perdoar uma simples ação e uma grande ação que as pessoas fazem por nós, contra nós. Sabe por quê? Porque nós somos crentes, nós temos a marca de Cristo, nós somos selados com o selo da promessa. Nós somos, irmãos, chamados para ser luz nesta terra. Nós somos chamados, nós fomos chamados não para ficar só no banco sentado, mas para mostrar a diferença aí fora. E como eu posso mostrar a diferença aí fora? Perdoando. Aleluia. Eu sei que não é fácil perdoar, porque muitas das vezes nós não queremos perdoar, mas nós temos de lembrar na introdução que Cristo nos perdoou primeiro. E quando Cristo, ele nos perdoou, agora nós somos uma nova criatura. E uma nova criatura é regenerada, é salva e bendita pelo sangue do Cordeiro.
E esse homem, ele não enxergou. É tanto que eu estava observando que ele esqueceu do valor da sua dívida, ou seja, era uma grande dívida que ele devia. Note que em Mateus capítulo 7, e o versículo 5 diz: hipócrita, tira a primeira trava do teu olho, para tu tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Note que ele pediu misericórdia ao rei, mas ele não teve misericórdia do seu conservo. É aqueles que adoram que alguém peça perdão, mas não tem um coração aquebrantado de abraçar e pedir perdão pela ação que falou, o que saiu da boca que machucou o seu irmão. Sabe por quê? Não quer ir lá pedir perdão, porque é arrogante, é prepotente. A Bíblia diz, irmão, que nos últimos dias o homem seria arrogante, prepotente, amante de si mesmo, amando mais a criatura do que o Criador. Note que o amor de muitos ia se esfriar e muitos estão mortos. Por quê? Porque muitas das vezes não quer liberar o perdão, não quer ir pedir o perdão. Mas eu vim nesta noite te dizer: peça o perdão, se for necessário. Aleluia. Faça diferente. Para finalizar essa palavra nesta noite, Glória. versículo 27 nos mostra que ele esqueceu como o rei teve compaixão dele. O 27 mostra que o rei, ele não se lembrou que o rei teve compaixão dele. O texto diz: o Senhor daquele conservo compadeceu e mandou ir embora e perdoou a sua dívida. Agora, achei interessante, estava em casa sentado. Agora, quando eu estava trabalhando, eu vim para cá e notei isso aqui, eu observei que o rei, ele não mandou ir embora. Note que o 27 diz o quê? Ele perdoou. Convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. O texto diz que o rei perdoou. Oh. Então nós necessitamos perdoar. Aleluia. Ainda dá tempo você mandar mensagem nessa noite na rede social, no WhatsApp, Facebook, Instagram, e pedir perdão ou chamar para conversar. Sabe por quê? Porque isso tem te atrapalhado você buscar a Deus. Isso atrapalha nós buscar a Deus. Isso atrapalha nós sentar, pastor, e meditar na palavra. É duro nós chegar e dizer: senta aqui, vamos conversar. Não é fácil. Vamos dialogar o que está acontecendo. Mas eu vim nesta noite te dizer: libere o perdão, peça perdão, porque nós vamos subir para o céu e ver a face do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Se tem algo nesta noite para você liberar o perdão, laia sua, Aleluia. peça perdão. Se você sentir no coração, não tenha vergonha, vá à pessoa e peça perdão. Aleluia. Sabe por quê? Eu me lembro sempre de Morumbu. Eu estava pregando em Morumbu semana passada. Eu estava pregando, a irmã foi a outra e abraçou, beijou, pediu perdão. Isso não é vergonha. Sabe por quê? Porque nós somos crentes. Quem tem o Espírito de Deus age diferente. Feche seus olhos. Se tem necessidade de você mandar aquela mensagem, se tem necessidade de você ainda ir hoje lá, vá, peça perdão, vá, sente, dialogue, leia esse texto, observe a procedência do cristão. Primeiro vai ele só, segundo, leva uma ou duas testemunhas, terceiro, se for necessário, leva a igreja. Em último caso, quem é a responsabilidade? Primeiro, o pastor, que ele é líder dessa igreja. E ele tem como obrigação ouvir você, ouvir as ovelhas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Entre no Espírito, na dimensão do Espírito nesta noite. Porque eu creio que a palavra ela nunca volta vazia. Eu creio que a palavra ela foi o seu coração. Eu creio que a palavra ela foi necessária nesta noite. Feche seus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai,
Nós entramos na tua presença, Senhor, porque nós necessitamos a cada dia, Senhor, estar com o coração aquebrantado, Pai, para perdoar, Pai, para falar, para dialogar, Senhor, porque o Senhor nos chamou como luz. A tua palavra diz que a vossa luz possa brilhar diante dos homens, e nós cremos, Pai, que o perdão ele é importante, porque nós andamos à luz. O perdão ele é importante, porque nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, Senhor. O perdão ele é importante, Senhor, porque nós temos de perdoar um aos outros, Pai. Venha quebrantando os nossos corações, vem nos dando força a cada dia para perdoar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga: Senhor Deus, eu recebo esta palavra. Recebe essa palavra, meu irmão. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fecha teus olhos. Meu Deus, leva o teu povo em segurança, Senhor. Meu Deus, livra de assalto, de acidente, de homem sanguinário, Pai. Acampa teus anjos ao derredor de cada irmão, de cada irmã que nesta noite veio à tua casa, Pai. Meu Deus, nos prepara, Senhor, como o Senhor nos tem nos preparado para a Santa Ceia do Senhor. Domingo, meu Deus, é a Santa Ceia. Meu Pai, nós estaremos ali sentando na mesa com o Senhor, e não podemos, meu Deus, em hipótese alguma, participar com ressentimento, com mágoa. Não, meu Deus. Então nesta noite, Pai amado, eu creio, meu Deus, que o teu amor, a tua misericórdia, por meio desta palavra, Senhor, alcançou o nosso coração, Pai. Meu Deus, não somente esses que estão na igreja, mas aqueles que nos assistem também pelo YouTube, Senhor, que o Senhor venha nesta noite, meu Deus, aplicar esta palavra, Pai. Toma tudo nas tuas mãos. Toma aqueles que não puderam estar conosco, meu Deus, por um motivo maior de enfermidade ou outro, Senhor. Toma nas tuas mãos, que no próximo domingo eles possam estar aqui conosco, Pai, te louvando e te adorando, Pai. Nós entregamos tudo em tuas mãos. Nos dá, meu Deus, uma noite tranquila, uma noite abençoada, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar cada dia mais do teu poder, da tua unção, meu Deus, da tua misericórdia sobre a nossa vida, Pai. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga: amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor venha sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para sempre. E a igreja diga: amém. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E até domingo, culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém? Você que está em casa, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família. E até o próximo domingo, se o Criador assim permitir.